Hoje vamos falar sobre dois cenários distintos de falência: a falência superavitária e a falência sem bens, e como isso impacta diretamente para o devedor, para os credores e para os sócios. Perfeito, Andressa. Realmente dois cenários bem distintos, com consequências bem diversas. Importante entender para cada um dos atores do processo quais são os impactos. Eu sou Thomas Santana, sócio do PG Law. Eu sou a Andressa, advogada do PG Law, e você está no PG On Air. Então, Thomas, vamos começar pela falência sem bens. Como que o juiz lida com essas situações que a empresa não tem poucos ou nenhum ativo? E o que é essa falência sumária que você comentou? Bom, essa é uma alteração recente, como eu disse, de 2020, o artigo 114A da lei. Basicamente, o que a disciplina legal estabelece é que nos casos que você não tem bens, ou seja, a falência tem pouca razão para prosseguir, já que o fim dela é exatamente arrecadar bens, vender e pagar os credores, existe a possibilidade de um encerramento imediato desse processo de falência. E o que a lei admite nesses casos? Quando isso vai ocorrer? Vendo que os ativos são insuficientes ou muito insuficientes, ou que não há ativos, o administrador judicial vai fixar os custos que ele vai ter com o processo, leilão, guarda de bens, etc., e os seus honorários, e os credores vão ser intimados para dizer se estão dispostos a arcar com esses custos. Porque a massa falida, obviamente, não tem patrimônio para fazê-lo. No caso dos credores, nada de nada falarem ou se opuserem a essa situação, então o juiz fica autorizado a encerrar imediatamente aquele processo de falência. O que é uma medida que, ao meu ver, é extremamente adequada, no sentido de que um processo aberto, ele gera custos, e você precisa ter uma forma mais racional, né, de lidar com o Poder Judiciário. Para que a gente vai ocupar, né, o Poder Judiciário com uma falência que ela não tem mais para onde ir, não tem bens? Então, é basicamente nessas hipóteses que o juízo vai intimar os credores. Bom, vocês são os interessados na situação, vocês estão dispostos a arcar com os custos mínimos para a manutenção desse processo aqui no Poder Judiciário? Sim, estamos. Então a gente prossegue. Não estamos? Então não tem por que prosseguir. Vende o que tem, paga o que é possível, ou se não tem nada, encerra imediatamente a falência e um processo a menos perante o Poder Judiciário. E já na falência com bens, como é que funciona essa situação? O administrador judicial tem um prazo para arrecadar esses ativos, vender, com as alterações que a lei trouxe, né, para promover uma celeridade, a ideia é acabar antes, ou as falências realmente ainda continuam demorando muito? Como é que está funcionando na prática? Fazendo um comparativo, né, da lei com a prática, como é que está caminhando os processos superavitários? É um detalhe importante, nem sempre a vida imita a arte. Todas essas alterações que nós tivemos em 2020, todas não, mas grande parte delas, vieram no sentido de acelerar os processos. No tocante aos processos falimentares, muito com essa visão, né? Eu tenho lá um processo que fica ali durando 20, 30 anos e às vezes ele não tem nem razão de ser, né? Não tem bens, por exemplo. Era o caso do que a gente está falando das falências sem bens. Então, o processo ele realmente precisa acabar. E como ele precisa acabar? Eu preciso impor ao administrador judicial algumas obrigações de correr com o processo. E como que ele vai correr? Vendendo os ativos. É para isso que a falência interessa. Eu não posso ficar perdendo tempo discutindo o crédito do credor ou até o quanto que vale determinado bem. O que eu preciso é vender. Quanto antes eu vender, melhor a chance de eu realmente arrecadar mais recursos e distribuir para os credores. Então a lei acabou impondo essa obrigação do administrador judicial em até 180 dias realizar todo o ativo. Ou seja, realmente reunir todos aqueles bens e empreender os esforços de venda. Na prática isso tem acontecido? Não tem acontecido, por inúmeras razões, porque você já tem uma prática de administradores judiciais que não tinham prazo, então eles acham que continuam não tendo, porque também o Poder Judiciário às vezes não ajuda, acontece, e porque você tem ali iniciativas do próprio devedor ou do credor que atrapalham realmente o andamento do processo e aquilo de certa forma acaba não acontecendo. Você chamaria de uma letra morta? Acho que não, acho que ela ainda vai ter uma eficácia maior, mas o fato é, os atores do processo ainda acho que não estão acostumados com essa situação.
O caso das falências superavitárias, ele é extremamente sui generis, né? Por quê? Você imagina, a empresa faliu exatamente porque ela não tem condições de pagar as suas dívidas. Aí você chega num ponto e fala, não, mas ela tanto tem que sobra, então não devia ter falido. Então é importante entender quando que isso ocorre. Geralmente porque você tem esses processos de falência que duram, às vezes, décadas, um determinado ativo que não foi vendido imediatamente, dentro dos 180 dias, por exemplo, ele acaba se valorizando. E ele se valoriza ao passo que as dívidas da massa falida ficam congeladas. Então, pode acontecer, né? Às vezes essa balança ela desequilibra para o ponto do ativo. E aí você acaba tendo uma situação de falência superavitária. Se você tiver essa situação, bom para os credores, significa que eles vão receber o que lhes é de direito, e bom para o devedor. Porque, nesse caso, e aí a doutrina diverge um pouco sobre as consequências, mas basicamente o que você está falando vai sobrar recursos. Então, esses recursos vão para quem? Bom, eles vão para aquele que é o dono da empresa, né? Então, os seus sócios. Porque você imagina que no encerramento da falência, a empresa deixou de existir. Consequentemente, sobraram os sócios para repartir o produto do que sobrou após o pagamento dos credores. Mas também há quem defenda, e eu acho algo extremamente plausível e viável, que a empresa poderia ela mesma se reabilitar e realmente retornar ao mercado. Por que não? Se ela realmente conseguiu pagar todas as suas dívidas, ela está em condições de voltar a empreender, por que eu precisaria de um novo CNPJ? Poderia aquela própria empresa retomar as suas atividades. Nesse caso, me parece que aí os recursos superavitários serviriam exatamente para isso. São recursos que pertencem à empresa, né, não necessariamente aos seus sócios, e a empresa poderia utilizar esses recursos para novamente empreender. Como eu disse, caso extremamente esporádico, inusitado, muitas vezes, mas que essas discrepâncias que nós temos no Poder Judiciário, de casos abertos há décadas, infelizmente às vezes acontecem e acho que tem que ser visto com bons olhos. No fim do dia, se eu conseguir que aquele ativo valorizasse nesse ponto, ótimo, bom para todo mundo que vai ser efetivamente pago, o que não é a realidade da maioria das falências. Legal. E em relação às falências sem bens, supondo que o AJ verificou, o administrador judicial verificou que realmente não tem bens, né? Mas às vezes acontece do próprio administrador ou algum credor peticionar ali no processo e mostrar que eventualmente teve um desvio de bens, teve uma fraude contra credores e tudo mais. É possível que o juiz ele prorrogue esse encerramento da falência para fazer esse tipo de investigação? Sim, é extremamente possível e, de certa forma, recomendável que o juízo faça, porque é o momento que você pode ter uma quebra da lógica que impõe o encerramento sumário. Porque, bom, estou encerrando sumariamente esta falência porque ela não tem ativos porque o negócio não deu certo, não necessariamente porque alguém pôs a mão no caixa e foi embora para a praia. Não deu certo e a empresa faliu. Não tem bens? Vamos encerrar. Aí o encerramento sumário. Agora, se há indícios de fraude, se há indícios de desvio, aquelas situações que são elencadas na lei para justificar a famosa desconsideração da personalidade jurídica, né? O abuso daquela pessoa jurídica pelo sócio ou administrador fraudando terceiros. Então, nessas situações, é justificável que haja uma investigação do administrador judicial, do Ministério Público e, consequentemente, até o indiciamento das pessoas responsáveis por isso. Do ponto de vista penal, em algumas situações, e especialmente do ponto de vista patrimonial, né? Para que aquele desfalque, vamos colocar assim, que aquela pessoa impôs à sociedade, seja recomposto. E aí, nesses casos, existindo essa responsabilização, você vai ter novamente um aumento, né? Então, aquele ativo que você imaginava que não existia, ele passa a existir. Então, nesses casos, não se recomenda o encerramento sumário da falência. E aí é o caso de realmente fazer a arrecadação de ativos do terceiro que foi responsabilizado até o limite do dano que ele causou.
Agora, aproveitando o gancho dessa pergunta, né, só para fazer uma última, muita gente sempre acaba perguntando, eu estou numa situação difícil, né, eu quero falir, como fica a minha situação como sócio, né, a pergunta que muita gente faz nessas falências que não tem bens. Como é que fica a situação do sócio? Ele pode ser responsabilizado? Porque eu sinto, quando eu converso com clientes e tudo mais, que o maior receio do sócio é ter o seu patrimônio pessoal. Nas situações que não teve fraude, de realmente que o negócio não deu certo. Como é que fica a situação do sócio quando a empresa tem a falência decretada e a companhia não vai ter bens para arcar com as suas dívidas? Olha, se o sócio realmente não cometeu nada de errado, a gente está falando basicamente de um insucesso do negócio empresário, a personalidade jurídica do sócio não se confunde com a da empresa. A partir do momento que há o encerramento dessa falência, o sócio está livre como em qualquer outra falência que venha a ser encerrado. Isso, na verdade, é até salutar do ponto de vista de você evitar que o sócio deixe a empresa inativa de forma irregular, né? Para que você estimule exatamente aquela situação. Olha, se eu tenho dinheiro para pagar todos os meus credores, tenho, pago e encerro na junta comercial. Não tenho, falência. Autofalência, de repente. E aí, identificando que realmente é uma empresa que não tem ativos, não tem condições de sustentar, aí o administrador judicial, com a autorização do juízo, vai acabar direcionando para o encerramento, para esse encerramento sumário da falência, o que está plenamente certo, plenamente correto e melhor, né? Você antecipa essas situações para esse empresário. Nessa hora que foi aquilo que eu disse. Você estimula que o empresário faça a coisa de uma forma regular. Você olha, é o caso de falência, então vou falir, vou fazer a autofalência da empresa. Eu acho que enquanto mais isso começar a ser feito no mercado e as decisões vierem corroborando esse tipo de situação, que me parece uma boa fé do empresário ao fazê-lo, melhor será para o mercado e cada vez mais isso vai ser visto de uma forma tranquila, não como uma tentativa de fraudar credores, de lapidar patrimônio, de fugir de suas responsabilidades. Acho que é muito longe disso. E quando você, né, instaura o concurso de credores, você evita justamente, nos casos de fechamento irregular, que os credores continuem com as execuções tentando buscar patrimônio. Na verdade, você chama todo mundo para o concurso, fala, não tenho dinheiro, não tenho como pagar. E é isso, né? Senão as execuções continuam, os processos continuam e nunca acaba, né? Então, assim, o empresário fica numa situação que não vira a página, né? Não encerra aquele capítulo na vida dele para ele conseguir seguir com a vida e empreender de novo e fazer outros negócios, né? É aquela famosa escolha, né? Você fica no horror sem fim. Isso. Por que não é melhor o fim horroroso? Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada!